Um soldado que testemunhou os eventos envolvendo Jesus, por alguns momentos estava ao lado do centurião que cuidavam de Jesus na cruz. Ao presenciarem o terremoto e os acontecimentos assustadores, ficaram profundamente temerosos e admirados, reconhecendo verdadeiramente que aquele era o Filho de Deus. Este relato é encontrado em Mateus 27, versículos 53 e 54. O papel do centurião era garantir que a crucificação ocorresse de forma adequada e sem problemas. Normalmente, ele liderava um grupo de 100 soldados durante o ato da crucificação. Caros amigos e irmãos, se você gosta de ouvir a palavra de Deus desta forma, venho pedir sua ajuda se inscrevendo neste canal. São vídeos que dão bastante trabalhos para ilustrar. Você se inscrevendo, curtindo e compartilhando já nos ajuda muito. Sua coragem e inteligência, características de um soldado de carreira, permitiram que ele avançasse na hierarquia, tornando-se um soldado de alta patente. Para ter sucesso nessa posição, ele precisava ser impassível e eficiente, sempre obedecendo às ordens de seus superiores. A crucificação de Jesus foi um evento tão extraordinário que até mesmo um endurecido centurião romano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Esse reconhecimento implicava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava sendo crucificado. O centurião deve ter experimentado uma variedade de emoções ao perceber que havia supervisionado a crucificação de um homem inocente. Estas não eram palavras murmuradas por um recruta temeroso ou as palavras hesitantes de um recruta facilmente manipulável. Eram as conclusões firmes tiradas por um veterano experiente. Um homem que testemunhou inúmeros homens encontrarem fins terríveis e foi responsável por suas mortes. Este centurião estava plenamente ciente da severa condenação dos líderes religiosos judeus que levaram Jesus à cruz por blasfêmia. Seu comandante supremo, Pôncio Pilatos, havia mantido a convicção de que Jesus fez a afirmação. No entanto, o centurião rejeita a condenação e confirma a declaração de Jesus, pois os argumentos em favor de Cristo eram irrefutáveis. É importante lembrar que este homem, sem dúvida, supervisionou muitas crucificações, contudo havia algo excepcionalmente diferente sobre esta execução em particular. O que ele viu em diversos momentos do julgamento, prisão e crucificação de Jesus se uniram em uma declaração persuasiva. A primeira foi a reação de Jesus à injustiça que ele teve que enfrentar nas mãos de seus próprios conterrâneos, por meio de prisões e julgamentos. Este soldado, sem dúvida, presenciou muitas crucificações. O sumo sacerdote se levantou e questionou Jesus. Você não tem nada a dizer sobre o que estes homens estão testemunhando contra você? No entanto, Jesus permaneceu em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Nada tens a responder ao que esta gente depõe contra você? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Mateus 26, versículos 62 a 64. Poderia ter sido a reação de Jesus à tortura que ele sofreu nas mãos do centurião e seus soldados. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a corte romana em torno dele. Eles o despiram e vestiram nele um manto escarlate, como se fosse um manto real. Depois de tecer uma coroa de espinhos, colocaram-na em sua cabeça e deram-lhe uma vara como cetro em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, zombaram dele, dizendo: Salve, regozije-se, Rei dos Judeus. Eles cuspiram nele e pegaram a vara e bateram repetidamente em sua cabeça. Quando terminaram de zombar dele, tiraram-lhe o manto escarlate, vestiram-no com suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Mateus 27, versículos 27 a 31. Poderíamos considerar a dignidade com que Jesus respondeu à multidão enfurecida que exigia seu sangue, silencioso como uma ovelha antes do abate. As Escrituras não registram nenhuma resposta de Jesus aos gritos da multidão, mas o sumo sacerdote incitou a multidão a pedir a libertação de Barrabás. Novamente Pilatos perguntou: Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam de Rei dos Judeus? Eles responderam: Crucifique-o. Mas Pilatos perguntou: Por quê? O que ele fez de errado? Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifica-o.
Então Pilatos, querendo agradar a multidão, libertou Barrabás para eles e, depois de ordenar que Jesus fosse açoitado, entregou-o aos seus soldados para ser crucificado. Marcos 15, versículos 11 a 15. A principal preocupação de Jesus era com o perdão a eles, a compaixão de Jesus para com aqueles que o rejeitaram, e os soldados que o crucificaram, incluindo este centurião, se manifestou em sua súplica: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. Os soldados lançaram sortes, dividindo as vestes de Jesus entre si, e sentados ali começaram a vigiá-lo para prevenir qualquer tentativa de resgate por parte de seus seguidores. Ele testemunhou a reação da criação. Lemos que a terra estremeceu e as rochas se partiram. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor do mundo. Uma escuridão densa cobria toda a terra. A Escritura agora se cumpriu, conforme Amós 8, versículo 9. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor Javé, que farei o sol se pôr ao meio-dia e encherei a terra de trevas. Em pleno dia, as pessoas que frequentemente exigiam de Cristo um sinal do céu, agora tinham um, mas isso significava a cegueira de seus olhos. Neste ponto da tarde seriam 12 horas e a escuridão persistiria por 3 horas. Esta escuridão sobrenatural surgiu quando o sol estava no seu auge, como a lua estava cheia. Não poderia ter sido causada por um eclipse, pois não pode intervir entre a terra e o sol quando está cheia. Sem dúvida, a rápida intervenção de Deus trouxe esta escuridão. Também é mencionado um terremoto, o que alinha sua história de perto com o registro sagrado. A escuridão ocorrendo em um momento tão crítico pode ter vários significados. Primeiro, a escuridão estava associada desde a antiguidade ao luto. Além disso, as trevas eram um sinal do julgamento de Deus. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos saíram. O povo de Deus que adormeceu na morte foi ressuscitado e saiu dos túmulos após a ressurreição. Eles entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram para muitas pessoas. Mateus 27, versículos 52 a 53. É evidente que o centurião ficou chocado ao testemunhar um evento tão dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque ele nunca tinha visto algo assim antes. E isso teve um impacto quase inestimável sobre ele. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e suas tropas ficaram muito assustados. Embora o centurião e seu grupo de soldados tenham aprendido a lidar com o medo, eles agora estavam experimentando puro terror. Jesus não só causou impacto em homens rudes e endurecidos, como o centurião romano, mas também nas mulheres, inclusive em mulheres como Maria Madalena. Maria Madalena é a mulher anteriormente possuída por demônios, que seguiu Jesus desde a Galileia. Havia também muitas mulheres olhando à distância que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia. Entre elas estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Todos que são salvos por causa da morte de Jesus na cruz. Então a cruz começou a fazer seu trabalho imediatamente, e esse trabalho continuou por 2 milênios. É essa cruz poderosa e o amor demonstrado ali que movem os corações, até mesmo o coração cansado da batalha endurecida de um soldado de carreira, da morte para a vida. Um velho ditado diz que o chão é sempre nivelado ao pé da cruz. Foi assim no primeiro século e ainda é hoje. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ouvimos e acreditamos. A jornada não deve terminar aí. Devemos ter a paixão de conhecê-lo mais profundamente. Filipenses 3, versículos 10 a 11, com o propósito de discernir o que é mais perfeito e nos tornarmos puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que a graça divina transborde e atue em nós, fiéis, e que possamos compartilhar a comunhão de seu sofrimento, sendo continuamente transformados interiormente à sua semelhança, até o fim. Que esse mesmo desejo arda em nossos corações, para que possamos conhecer honestamente aquele que nos amou e se entregou por nós. Não se pode deixar de pensar como estar em contato com Jesus afetou a vida dos soldados. Será que eles se tornaram cristãos? Relata a tradição que o nome do centurião era Longinos, logo após a morte de Jesus,
ter-se-ia arrependido, convertido e posteriormente morrido como mártir. Ele se tornou um seguidor de Jesus e pregou o Evangelho. A tradição diz que ele se converteu, abandonou o exército romano e refugiou-se na Capadócia, onde se tornou um monge. Lá ele teria sido perseguido como cristão, mas como não quis abandonar sua fé, foi torturado até a morte, tendo a língua e os olhos arrancados. Não sabemos se isso aconteceu, mas sabemos que a verdade de Jesus tem uma maneira de tocar o coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como oficial romano, supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18, diz: Pois a mensagem da cruz é loucura, absurdo para aqueles que estão espiritualmente mortos porque a rejeitam. Mas para nós que estamos sendo salvos pela graça de Deus, é a manifestação do poder e do amor de Deus. Uma mensagem que é para os muitos uma pedra de tropeço, que provoca sua oposição e a tolice dos gentios, simplesmente um absurdo total. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículos 23 e 24. Então a decisão é sua. Deus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo se entregou por você. Jesus entregou sua vida para que pudéssemos ter a nossa de volta. Ele morreu para que pudéssemos viver com Ele. Tudo o que Ele nos pede é uma vida justa, santa e fiel aos seus mandamentos. E o que Ele quer de nós não é muita coisa, em comparação ao que Ele passou por nós, em resgate da vida eterna que nos deu. A decisão é de cada um, como disse Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus nos abençoe. Amém.